isso aqui vai virar um grande show de stand-up comedy. Eu não sei se eu tô preparada para esse momento, sério. Eu tô emocionada em receber essas mulheres sensacionais, donas de um senso de humor incrível e que estão à frente de grandes negócios. Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindas e bem-vindos ao podcast da CDL Novo Hamburgo, da CDL Mulher Novo Hamburgo, por sinal. E aqui a gente abre o microfone para falar das dores e delícias do empreender. Sem rodeios, sem meias palavras. A gente vai chorar juntas, mas a gente também vai se abraçar juntas e comemorar. Combinado? Eu me chamo Roberta Psichel, sou jornalista e sou responsável por colocar ordem nessa mesa, extrair das minhas convidadas o puro suco da inspiração, que é para vocês ficarem de olhos e ouvidos coladinhos aqui na gente. Bom, esse podcast só é possível porque nós temos mulheres que seguraram a nossa mão e acreditaram nesse projeto. As nossas ilustríssimas patrocinadoras, nosso agradecimento. E vamos já começar combinando que quando mulheres se conectam de verdade, de peito aberto e com amor, tudo brilha. Na H. Maria Joias, nós contamos histórias e oportunidades viram conquistas. Mais do que uma marca de joias contemporâneas, a H. Maria é uma plataforma de negócios que acredita e investe no sucesso e na independência feminina. Quer viver esse sonho também? Seja uma consultora H. Maria e descubra o brilho da sua própria história. Mais informações você encontra em @HMariaJoiasOficial no Instagram. E também conosco a Pipa Consultoria em Negócios, Marketing e Finanças Educacionais, em apipa.consultoria, você chama a Cíntia e conhece mais sobre como eles podem te ajudar e ajudar a sua empresa a alçar voos ainda mais altos. Cris Casagrande Finanças e Negócios, serviços em finanças, orientação, assessoria e educação. Também em @criscasagrande.financas, a Cris te explica todas as possibilidades de atendimento e como é possível, sim, a gente melhorar a nossa relação com o dinheiro. Lavanderia BBC, há 58 anos, gente, cuidando das nossas roupas com toda a tecnologia e atendimento acolhedor que a gente ama. Lá em @lavanderiabbc você encontra o contato com todas as unidades e garante a higienização perfeita para roupas, estofados, cortinas, tapetes, edredons, enfim, tudo o que a gente precisa manter limpinho nas nossas casas. Silva Castilhos Consultoria Empresarial, entregamos serviços com início, meio e fim e te ensinamos a seguir essa consultoria sozinhas. Acesse silvacastilhos.com.br e agende uma conversa com a nossa embaixadora da CDL, Camila. E por fim, mas não menos importante, Tombom Telecomunicações. Tudo que o seu negócio precisa para ter a melhor conexão. Serviços de telefonia móvel, banda larga, fibra ótica e muito mais. Em @Tombom Conexões você acessa todos os serviços, solicita o orçamento e conversa com a equipe liderada pela Raquel. Pois muito bem, esse monte de mulher aí junto com a gente patrocinando o nosso podcast. Muita alegria e felicidade. E é com essa energia que a gente vai começar. Ela é filha da Maria Helena e do João, casada com a Débora, tutora do Armani, um chihuahua invocadíssimo, como todo chihuahua é. É dona de um carisma que faz a gente se sentir irmã já de outras vidas, desde a primeira conversa. Ou seja, ela faz conexões e dessas conexões verdadeiras, a gente sente que é de coração. É uma RP nata, no fim das contas, né? E eu tô falando de quem? De Fabi Hoff, que tá aqui comigo mais uma vez para um podcast, hein, Fabi? Cofundadora da H. Maria. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Coisa boa estar contigo aqui, mulher. E não bastasse ter a Fabi aqui nessa roda, eu também chamei para a gente conversar sobre empreendedorismo digital. A filha da Jane e do Nico, a esposa do André, a mãe do Fred, tutora de 5, eu disse 5 doguinhos que ela adotou. E nem tenho roupa para anunciar essa mulher super autêntica, sem papas na língua, que 15 anos atrás, quando tudo isso era mato, resolveu fundar uma agência com foco em redes sociais. E hoje, esta dona proprietária da Haas Mídias Sociais
está aqui com a gente. Seja muito bem-vinda, Diana Haas. Muito obrigada. Prazer estar aqui nesta mesa com todos. Não é o show das Xuxas? Vamos ver. Emocionada aqui, gente. Só falta chegar a nave. Só falta. E também, claro, não menos importante com a gente aqui, para compor essa mesa pesadíssima, a Cíntia Schenkel-Mertins, né? Não vamos esquecer do marido, sobrenome do marido. Embaixadora da CDL Mulher Novo Hamburgo, também uma baita expert em marketing digital. Obrigada. Prazer estar aqui com essas grandes mulheres. Não é? Bom, feitas as introduções, então que a gente comece o nosso show das Xuxas aqui. Vamos começar, Fábio, contando um pouquinho da tua jornada, que eu já conheço, admiro e adoro ouvir. Acho que é algo que nos inspira e nos mostra muitas coisas interessantes. A gente se encontrou num momento super especial, isso talvez 8 anos atrás, quando a Gamaria estava ali nos seus primeiros aninhos de vida, e nesse ano de 2025 fazendo 10 anos, Fábio. Que loucura. Passa muito rápido o tempo, né? Demais. E aí eu quero saber que se eu pudesse nos contar através de uma pergunta que é uma das perguntas-chave do nosso programa, que é a grande sacada, que eu acho que a Gamaria foi a grande sacada do negócio que tu e a Tati estavam tocando. Conta pra gente essa trajetória. A gente sempre trabalhou, assim, eu venho como empresária desde 22 anos atrás, comecei com calçado, e aí a gente, quando viu as joias, a gente pensou, cara, a gente poderia trabalhar nisso, né? Ser uma outra renda para a gente ter mais resultado financeiro. Beleza. Aí começamos a trabalhar com joia e tal. E aí, só que nós começamos trabalhando como atacadistas. Nós não trabalhávamos como hoje a gente trabalha com o consumidor através das consultoras. E aí começamos a atender as maiores... começamos a atender os lojistas e quem fazia também a revenda de joias, que é o que a gente faz hoje, através da venda direta, né? E aí a gente passou trabalhando por muito tempo. E aí tivemos uma crescente muito grande nisso. E é muito engraçado que eu fui cursar relações públicas, porque eu não queria ser vendedora. Porque era aquele papo de que venda, você não tem o que fazer, tu vai ser vendedora, né? E aí não, eu não quero ser vendedora, né? Aí fui fazer relações públicas. Para quê? Quando me formei, me dei conta que o que me daria um resultado bom seria, na verdade, as vendas, né? E aí, acabei montando a Dinâmica Participações. E aí começamos a trabalhar, as joias entraram na nossa vida, a gente mega se apaixonou por isso, começamos a atender, até que a gente... atendia, assim, as maiores redes do Brasil. E, cara, eu me achava, assim, nossa, atendendo as maiores redes, viajava grandes lugares, estava, assim, sabe, me sentindo aquela véia se achando, sabe? No topo das picas lá. E aí, mas depois acho que a gente vai falar mais sobre isso, né? E 2014 foi aquele ano da Copa, vocês lembram? Uhum. E eu achei, como a minha especialidade eram pedras naturais, eu pensei, cara... vou ficar rica em 2014. Porque vai vir um monte de galera de fora, e aí? E aí, que ninguém comprou nada. E foi um ano super ruim, um ano em que a gente havia investido pra gente crescer mais e tudo, e, cara, foi um ano assim... Meu Deus, e aí no final do ano tivemos a perda da nossa mãe, e aí a gente entrou 2015, assim, cara, pior do que arroz de terceira, sabe? E não tinha muito o que fazer, e eu sempre pensava, e com essa situação de atender, eu viajava o Brasil todo, então eu passava um tempo no Rio Grande do Sul, um tempo em outros estados. E eu comecei a atender de carro Paraná, porque o nosso representante lá havia saído e tudo mais, e aí eu comecei a atender, e, cara, eu tive que voltar atender aquele cliente pequeno, que eu comecei lá no começo. E aí, eu digo, como a vida dá uma rasteirona, assim, tu tá naquele susto e na verdade, a vida tá te ensinando outra coisa. Porque eu sempre pensava, vou atender os grandes lojistas, eu não queria tanto atender as sacoleiras, porque era um volume menor, então, né? E aí, nessa época, era quem pagava.
e quem estava vendendo bem. Porque os lojistas, ninguém estavam vendendo, né? E aí eu pensei, cara, eu precisava criar alguma coisa que eu não precisasse mais viajar, né? Que eu não precisava ter essa saída de casa. E aí eu comecei a estudar a Natura, a Mary Kay, estudar outros formatos de vendas diretas, até porque nas joias sempre foi algo que não era profissional. E nós, a Tati e eu, nós somos muito profissionais no que a gente faz. E era sempre uma coisa... Assim, o mostruário de como tu apresenta, as cartelas das peças, tudo era muito diferente. Aquela coisa de tu escrever num caderninho, nós pensava, nossa, cara, isso aí nós precisava mudar. E eu fui, nesse meio tempo, pensando o que nós faríamos. E era uma época, assim, em que a gente estava quebrada financeiramente. Tínhamos perdido a mãe. E aí nós... tava assim, e cara, uma coisa que a gente acreditava e que a mãe ensinou pra gente era que a gente precisava sonhar, porque tu não sabia pra onde ir, né? Então, vamos montar um projeto. E a gente pensou em montar um cliente pra nós mesmos. Então, nós criamos a Gamaria pra ser uma cliente nossa. E ela não tinha nem nome. Aí, no dia do aniversário da mãe, que era dia 27 de outubro, eu tava voltando de uma viagem de Ponta Grossa. E aí, eu liguei pra Tati e disse, não, vou dormir aqui e tal. Eu tava a 900 quilômetros daqui e a Tati ia sair às 8 da manhã. Eu saí da casa de uma cliente excelente. Sabe, alguém que te... Bota lá pra cima. Bota lá pra cima, porque de manhã eu tinha atendido uma cliente horrível. E aí eu tava assim... Aí tem mais isso ainda, né? Tu tem que encarar essas buchas, assim, de cliente que Cara, tem essa diferença de... Que tem, e tipo assim, ó... E aí eu sempre digo, quando tu tá ruim, cara, parece que mais coisa ruim acontece. Por isso que eu sempre digo, né, que a gente precisa mudar essa vibe. E aí eu fui atender essa mulher, e eu tava há 2 semanas fora de casa. E aí até comentei, né, com ela, eu disse, cara, eu tô com uma saudade de comer arroz, feijão, uma carne, né? Cara, daqui a pouco levanta aquele cheiro bom. Ela tinha feito janta, arroz, feijão, uma carne moída, uma salada. Nossa, ainda fez um ovo frito, né? E aí, Chorei, gostava de meu Deus, aí, nossa senhora. E aí... eu disse, ó, vou viajar, vou dormir porque eu tô muito cansada. Cara, eu olhei, eu tenho 900 quilômetros, eu tenho 9 horas. Eu preciso chegar em 9 horas, porque eu ia dizer pra Tati, esse ano a gente abre a nossa empresa de vendas diretas. E aí, cara, acelerei, coisa que eu não faço mais hoje, né? Que fique bem claro. Acelerei e cheguei uns minutinhos atrasada, porque peguei aquele engarrafamento quando a gente está entrando pela 239. E disse para minha irmã, cheguei, dei um susto nela, né? E disse para minha irmã, cara, nós vamos abrir a nossa empresa de vendas diretas esse ano ainda. Isso era dia 28 de outubro. No dia 15 de dezembro, nós estávamos com os primeiros kits saindo. Sendo que nós já tínhamos a logomarca, nós não tínhamos nome. E quando a gente ficou pensando que nome colocar, eu pensava em fazer uma homenagem à mãe, mas daí eu sou muito chorona, né? Eu já chorava, aquilo era um caos. E aí a gente pensou, Maria Helena, vamos botar, e os nossos 2 sobrenomes são com H, e a gente pensava, Maria H. Aí, e se a gente invertesse H Maria? Nossa, sabe quando a sonoridade do bagulho cai no teu ouvido? E assim, ó, tudo, desde o slogan, tudo foi criado, assim, cara, eu fico toda mega arrepiada, assim. E a gente pensou, cara, o que a gente vai fazer? Algo que seja efetivamente diferente, sabe? E nós criamos a Gamaria não só para entregar uma joia consignada para as pessoas venderem. A gente pensava que nós poderíamos mudar a vida das pessoas, que elas poderiam fazer ou a sua renda principal ou ter uma renda a mais. E, cara, a Gamaria foi crescendo tanto, assim, que nós fechamos as nossas outras empresas. Nós tínhamos a Otimiza Joias, que era a marca nossa de atacado, e nós tínhamos a Dinâmica, né? E a gente foi crescendo e a Gamaria ficando maior do que tudo, né? E eu sempre digo que a gente tem um anjo olhando lá do céu pela gente, assim como ela olhou antes. Porque hoje os valores da nossa empresa, a forma de organização, como as coisas são, é tudo um legado que nos foi deixado pela nossa mãe e que ela nos ensinou como mãe.
sabe? Então, eu sempre digo, né? A Gamaria, a gente tem um super conhecimento sobre joias, trabalhamos há muito tempo nisso. A gente tem uma história que tem tudo a ver, sabe? Porque a minha mãe era professora estadual de matemática e ela também fazia outras coisas para ganhar uma renda um pouco melhor, né? Então, a gente tem toda essa questão da nossa história, o nosso conhecimento, e hoje tem uma marca super reconhecida, sabe? Assim, e às vezes o pessoal diz, tá, mas a joia da Gamaria é boa. Eu digo, meu, tu ia botar o nome da tua mãe num negócio que não fosse né? Não, né? Então, meu, nós estamos falando é uma homenagem ao nome da minha mãe, né? E aí, né, vamos respeitar o negócio, é bom mesmo. E hoje a gente tem aí um time tanto excelente de colaboradoras, de gestoras e de consultoras. E um time maravilhoso de clientes também. Que lindo. E essa foi a nossa sacada, sabe? Né? Que foi aproveitar aquela crise que a gente estava vivendo, que a gente estava ruinzona, e pensar que a gente precisava de um sonho para a gente seguir. E aí, bora lá, criamos a Gamaria. E outra coisa, não sei mais viajar, né? Olha que beleza. Eu lembro que tu ficou até sem carro, né? Um tempo. Fiquei. Eu tinha tomado umas multas, tava brigando na justiça, né? Cara, chegou uma hora que eu já tinha a Gamaria há um tempo, a Gamaria crescendo, fui lá e entreguei minha carteira e disse, pode me prender. Ah, não era de prender. Mas, aí, as coisas foram... Hoje eu dirijo, eu tô bem, por isso que eu disse, bem comportada hoje. Não faço mais os 900 quilômetros em 9 horas. Não. Ufa, ainda bem. A gente agradece, o trânsito também. Mulher do céu, depois de uma história dessa que... Pois é, né? Inspira. O que dizer? O que sobra pra ti? O Não, que mas sobra? eu sei que tu também tem uma baita história e eu queria que tu falasse da tua grande sacada, porque Tá. só de falar ali da tua vida, de como as coisas aconteceram, tu já vê que tem muitas sacadas em vários momentos, né? Como, por exemplo, se dar conta de que, poxa, eu posso abrir uma agência para trabalhar com redes sociais, algo que estava acontecendo ali, né? Para poucas pessoas enxergar uma oportunidade. Então, me fala assim, o que tu considera a tua grande sacada? Te falo. Bom, eu vim muito cedo morar aqui, né, no Vale dos Sinos. Eu vim para São Leopoldo com 16 anos, quando eu passei no vestibular. Pô, eu era muito, muito novinha. Super nova. Eu sou de Canela, né, natural. E aí eu fiz jornalismo, meu sonho era ser radialista. E aí eu trabalhei como radialista. Tá realizando o Aí, teu ó. sonho. Né, estou aqui nos microfones mais uma vez. Mas trabalhei como radialista, fui 2 anos radialista da Unicinos FM. Tinha um programa lá e tal, foi bem legal. Só que aí eu me formei e eles disseram muito obrigada, né? Era isso. Não temos o espaço para te ficar aqui. E o que acontece é que radialistas vivem na rádio praticamente até sempre, né? Até morrer. E não abre espaço para pessoas novas. É muito difícil conseguir uma vaga dentro desse universo. E aí me sobrava o jornal, a revista e a assessoria de imprensa, que eu odiava. Não tinha condições. Aí eu, beleza, né? Vou ter que dar outro rumo para minha vida. Fui fazer pós-graduação em marketing estratégico. E aí, numa aula de marketing, a gente tinha que formar uma empresa, sabe? Aqueles trabalhos que tem, né? E tal. E aí eu pensei, cara, e se eu, que sou jornalista, já tinha 22 anos na época, sou jornalista. Ah, imagina. Sou jornalista, sei comunicar com as pessoas. Tô vendo que tem uma oportunidade aqui das redes sociais, que na época era o Orkut. Vocês tiveram Orkut, né? Muito provavelmente. Existiam as comunidades e as pessoas estavam fazendo comunidades de marcas, né? Então tinha a comunidade da Magazine Luiza, da Casas Bahia, sei lá, de marcas pequenas, tinha os fã-clubes, tinha os haters. Eu falei assim, bom, se as pessoas estão falando sobre marcas nas redes sociais, essas marcas vão precisar de um profissional de comunicação para fazer uma ponte entre pessoas e marcas dentro de uma rede social. E essa pessoa sou eu. E essa foi a empresa que eu criei na minha cadeira lá, no meu trabalhinho. E eu pensei, não, mas isso aqui é bom, né? E aí meu professor falou ainda, quando tu ganhar teu primeiro 1 milhão, tu me convida pro churrasco, porque essa ideia é genial. E aí eu, então tá. Arrumei uma sócia na época, apresentamos o projeto na Unitec, que é o Centro de Inovação, Tecnologia da Unicinos, e nós entramos como uma empresa de inovação para trabalhar com redes sociais. Foi uma das primeiras agências a trabalhar especificamente. Na época se fazia site, se fazia blog, né? Tinham já agências digitais, mas não especificamente trabalhando com redes sociais.
E aí começou tudo, né? Foi a grande virada, porque eu trabalhava com marketing já, trabalhava com comunicação, não dependia mais dos empregos que eu não ficava em nenhum. Gente, não ficava em nenhum emprego. Eu conseguia um emprego e me mandavam embora porque eu era muito rebelde. Nós somos duas. Eu não ficava nos empregos porque eu não conseguia aceitar que eu tinha que ser criativa das 8 às 18, entendeu? Daí eu queria inventar moda, daí eles não gostavam, daí me mandavam embora. Aí eu pensei, se eu quiser fazer as coisas do meu jeito, eu preciso abrir a minha empresa. Então fui lá, abri a empresa e tudo mais, e aí a gente batia de porta em porta dos lugares para dizer, olha só, existe uma coisa, né, chamada marketing digital, né, a gente trabalha com redes sociais, e tipo, ninguém queria saber disso, porque na época era muito novo. E aí eu fui trabalhar de graça para as empresas. Não, deixa eu fazer para ti. Deixa eu fazer e eu te mostro o resultado. A gente fazia Facebook, daí já um pouquinho mais para frente, Twitter, Orkut, né, fazia toda essa função. Depois veio os anúncios patrocinados, né, veio todo o Instagram, que era muito estático, era só para iPhone. Vocês lembram, né, na época, quando lançou. E aí comecei a fazer trabalho para as empresas, elas começaram a ver que realmente isso aqui faz sentido. A gente atendeu muita festa, todas as festas que tinha em Porto Alegre, Café de la Musique, Segredo, Thomas Pub, que existe até hoje, porque a gente comunicava muito as festas e as pessoas viam no Facebook, nas redes sociais o que ia ter naquela noite e acabavam indo. E a gente ia para a festa com um notebook, tirava foto com a câmera, passava pelo cabo pro notebook, subia pro Facebook os álbuns, né, que todo mundo fazia na época, e a pessoa chegava em casa e já tinha a foto dela na festa. E isso foi um estouro, assim, foi uma baita de uma sacada. Que assim, vocês começaram a fazer isso? Sim, a gente começou a fazer isso. E as pessoas amavam, porque chegava em casa já tinha sua fotinho, né, e tal, era muito legal. E aí a gente continuou trabalhando. Aí a gente foi, como a gente estava dentro do polo de inovação, outras empresas acharam a gente, né, que vieram daí de São Paulo, de outros lugares, e nos contrataram como agências terceiras, né, que trabalhavam com redes sociais, com monitoramento de redes. Aí a gente trabalhou até para Rio 2016 com monitoramento, Chevrolet, Peugeot, LG, Arno, grandes marcas assim que vieram. Hopi Hari a gente fez também por bastante tempo. E aí foi o ápice, né? Assim, nossa, agora a gente tá muito grandona. Só que essas empresas vinham e iam embora, né? E o negócio tinha que continuar. E aí isso se estendeu por 6 anos, até que eu queria começar a dar aula, porque eu também vi uma oportunidade, que aí sim, já tinha Instagram, já tinha Facebook, já tinha tráfego pago, já tinha bem mais empresas no mercado fazendo a mesma coisa que eu. Falei, bom, eu vim primeiro, né? Então eu posso ir, talvez, ensinar e qualificar as pessoas. E a minha sócia não queria, né? Achou que não valia a pena. Eu queria fazer projetos de graça também para jovens que estavam entrando no mercado, assim como eu entrei, estava perdidona, né? Com 16 anos. E aí ela não achou legal e eu falei, então, tá bom, valeu, falou. Tô indo nessa. Saí da sociedade. Aí fundei a minha própria empresa, que seguiu no mesmo segmento. E aí, trabalhando de casa, saí da Unicinos, fui para casa fazer eu e Deus o meu trabalho. E aí, na minha equipe, ficou uma pessoa que trabalhava comigo. Eu, então tá, né? Vamos lá, vamos embora. Aí a gente continuou fazendo, continuou trabalhando, atendendo empresas da região. Aí já estava bem mais consolidado, crescendo. Contratei um monte de gente, fiquei grávida. Aí eu, bom, né? Vou contratar todo mundo para poder trabalhar para mim enquanto eu estou aqui, né? Tal, tendo meu filho, etc. 15 dias que eu tinha tido ele, o Fred, eles fizeram assim uma cagada gigantesca com um cliente que era muito grande. A gente atendia um político e um cliente muito grande no ramo de joias, inclusive. E aí eles postaram o político na rede social das joias. Não podia ser pior. Não tinha por onde. Aí o que eu fiz? Voltei a trabalhar em 15 dias com ele pequenininho e mandei todo mundo embora. Uau! Todo mundo, eram 8 pessoas. Mulher! E aí, de novo, voltei a ser sozinha. Deu uma louca, eu faço umas coisas assim, às vezes, do nada. Mandei todo mundo embora. E aí, mandei cliente embora também, que não ia mais atender, porque vai se catar, não queria mais. E comecei a trabalhar só com tráfego pago, que era a minha especialidade, que era a coisa que eu mais gostava na época. E aí, fui por muito tempo fazendo só tráfego pago, até que um dia eu errei. Aí eu errei porque eu estava muito cansada. Porque eu era só eu e mais um, daí que eu chamei um de volta, né? Porque realmente foi uma loucura um pouco grande. E ele trabalha comigo há quase 15 anos já. Esse que eu chamava de volta, ele Esse não é o marido, não. Não.
E aí eu tava muito cansada e eu errei. E eu errei com o dinheiro do cliente, né? E aí é complicado. E aí eu chamei uma outra pessoa. Abri a vaga e chamei outra pessoa. E assim eu fui indo chamando mais uma pessoa, chamando mais uma pessoa. E aí fui formando de novo uma equipe. Há 2 anos atrás a gente voltou a fazer social media. Contratei, né, a redatora, agora a gente tem equipe, então somos 8 pessoas. Esse que trabalha comigo há 15 anos mora em Portugal, ele não mora aqui, mas ele foi embora. Eu falei, meu gurizinho de São Leopoldo agora mora em Portugal, que bonitinho. Nós que éramos ferrados aqui fazendo card de madrugada, agora ele tá lá. E tem gente que trabalha em São Paulo, tem gente que trabalha em Novo Hamburgo, em Sapucaia, todo mundo nas suas casas, e isso funciona super bem, né? E hoje a gente está aí atendendo ativamente 25 empresas. A aula eu já dou há mais de 10 anos, nem sei quantos anos eu dou aula já. Tô prof na Unicinos também agora, no MBA de marketing lá. Não sei como é que eu dou conta, não sei. É mãe, É mãe. Sou mãe de pet. e vou na academia. E ainda cozinha umas coisas lá que eu vejo. Só na né? air fryer. Eu sou cozinheira de air fryer. Impressionante, nossa. Gurias, assim, ó, nossa conversa, ela tem como um fio condutor a questão do digital, né? Já que a gente tem aqui a Diana, uma grande expert, também tem a Cíntia. E eu também quero saber um pouco da Fábio, como que o digital entra nessa tua conversa de H. Maria, porque a gente sabe que o teu negócio, ele é essencialmente esse contato direto da consultora com o cliente, mas também é necessário, a gente sabe hoje mais do que nunca, que tem que ter uma presença digital. E como é que tu organiza isso? Como é que vocês pensam a presença digital da H. Maria? Tu sabe que a gente começou a trabalhar com a questão do digital nessa época, não do Orkut, mas um pouquinho depois, quando eu era representante de outras empresas, a gente tinha uma pessoa que estava estudando moda na Fevale e ela foi nossa social media por muito tempo, assim. Por quê? Porque a gente precisava divulgar as coisas que nós fazíamos uma parceria com a Globo e aparecia nas novelas, tudo. E aí a gente ia... precisava botar isso, porque às vezes o pessoal pensava assim, cara, mas quem é que é essa empresa que a Fábio veio vender, né? E a gente era uma empresa pequena, mas a gente queria ser grande. Então, a gente se fez aparecer na Globo e precisava divulgar e tudo mais. Então, a gente tinha a questão do trabalho das mídias. E é engraçado, assim, porque eu, particularmente... Fábio Hoff, né? Eu tenho um problema de eu cuidar das minhas mídias, mas eu tenho na empresa uma equipe especializada nisso, porque dificilmente hoje tu vê uma empresa que tem um departamento completo de comunicação, né? E a gente tem um super departamento que faz foto, que faz mídia social, que tem... Isso logo tu percebeu que precisava ser assim, Logo. né? Porque o que acontece? Vendas diretas. Eu precisava... Não podia vender aqui só em Novo Hamburgo, São Leopoldo, Campo Bom. Eu precisava expandir, né? E aí, qual é que era a divulgação que nós íamos fazer? Através das mídias sociais. Então, a gente começou a trabalhar muito o Facebook e o Instagram. E cara, gente, assim, ó, pra H. Maria, foi muito importante o trabalho com o Facebook, porque o Facebook tu conseguia conversar mais. Era muito bom. Era muito bom, né? Então a gente, começou a trazer pessoas e começar a divulgar a H. Maria. E tipo assim, tudo com equipe própria. E sempre assim, ó, a gente nunca pensa em sermos só nós. Nós temos a nossa equipe própria, mas a gente sempre busca pessoas de fora para trazer outra vibe, sabe? E aí, a gente começou a trabalhar as mídias sociais. Hoje, as pessoas que nos seguem foram todas orgânicas, porque a gente não fazia trabalhos de impulsionamento. Hoje eu faço, mas até então a gente não fazia. E a gente também nunca teve aquela coisa assim, eu quero ter não sei quantos mil seguidores. Por quê? Porque a minha consultora, ela usa as mídias delas com o nome H. Maria também.
Então, eu tenho, além do H Maria Joias Oficial, eu tenho pelo menos mais não sei quantos. Pelo Tipo, menos... 600 Instagrams. Assim. Isso. Amiga, eu acho que é tipo isso. Não, mas... Mas as marcas de vocês também, né? Porque vocês também têm uma influência sobre como gestoras, né, da marca. Sim. E aí, a gente... como a gente disse, a gente entendeu que não era só dar a joia para a pessoa vender, que a gente precisava ensiná-la. E, inclusive, ensiná-la mais sobre as mídias sociais. E esse ano, a gente vai ter a nossa convenção da H Maria, que vai ser no dia 18 de outubro. E o maior trabalho que a gente vai fazer de agora, que está acabando o Dia das Mães, até lá, vai ser através de mídias sociais. Por quê? Assim como eu dizia para vocês, Fábio, eu não faço muitas coisas em mídia, sou meio na vagabundagem para as minhas coisas, sabe? E as pessoas acabam não sabendo usar as suas mídias. Porque, cara, é a questão da apresentação delas. Porque hoje, se tu for procurar, eu sou de Caxias do Sul, ou de Gramado, eu quero uma consultora lá de Gramado, Canela, como é que eu vou fazer para achar? Porque a gente não divulga diretamente a nossa consultora em função de segurança, porque ela trabalha com um kit presencial, né? Então, assim, a gente indica o Instagram dela. E se lá não tiver dito nada, como é que a gente faz? E por mais que a gente tenha repetido isso em treinamentos, em outras coisas, a gente sempre está pensando de que forma que a gente vai fazer diferente para que as pessoas tenham mais tato, tenham... Assim, cara, depois de muito tempo, eu troquei a minha bio. Porque daí tu vai olhando que a gente mesmo não faz, sabe? Uhum. E aí, então, a gente vai fazer um trabalho muito forte nesse sentido, né? Porque é muito importante que as pessoas venham, e até porque o trabalho que a gente faz com o nosso departamento de comunicação, porque às vezes a pessoa não sabe, porque fotografar joia é muito difícil. Nossa, é muito difícil. E o que a gente faz? A gente tem, para vocês terem uma ideia, a gente tem o Passaporte H Maria, que é um Instagram só para as consultoras, que é fechado com toda a informação, e nós temos o Telegram, onde a nossa equipe faz fotos de todos os produtos e aí tu pega e tu baixa as fotos e cara, é tão absurdo que a gente chega a fazer. Daí tem a foto e tem o negócio do Dia das Mães. É só grudar uma coisa na outra e pá. E as pessoas não usam. Sabe? Então, a gente está trazendo outros profissionais de fora para nos auxiliarem nisso. Porque eu disse, às vezes, o santo de casa não faz milagre, né? Então... para fazer esse esforço maior nessa linha, porque eu digo para vocês, assim, ó, quando a gente pesquisa como é que a pessoa soube da H Maria, onde ela foi, mídias sociais. Não tem como escapar, né? Não. São mídias sociais e eventos. E, claro, indicações, coisas assim, mas assim, tu vai ver o que é mais grosso são mídias sociais. Mas mesmo com indicação, muitas vezes as mídias estão no meio do caminho ali, né? Não é o fim, não é o começo, né? A pessoa indicou, vai pro Instagram, olha, aí fala de novo, daí compra, né? Tem uma jornada que envolve ali o marketing digital sempre, né? E aí, as pessoas não se dão conta disso, porque a gente olha o todo, e o todo não é só a H Maria. A gente é um pedaço, e a gente precisa que todo mundo faça. E aí, é em cima disso que a gente vai trabalhar a partir de agora, para que a nossa consultora tenha essa questão de sabe, de ter essa presença maior, sabe? Porque, às vezes, a gente sempre diz o seguinte, o nosso propósito é compartilhamos relacionamentos inspiradas pelo amor. O amor é o nosso primeiro valor. E aí, a gente faz a venda da joia, é difícil tu ter um site que tu venda a joia, sabe? Assim, é difícil. A questão, ela acontece pessoal, né? E aí o pessoal acha, porque se acontece pessoal, eles não vão usar as mídias sociais. Aí eu fico pensando, poxa vida, cara, como é que... Isso aqui surgiu novo, acabei de trocar meu kit, eu tenho isso, papapá. Como é que ela vai chegar na cliente, olha né? uma foto dessas, não ficam com vontade de ter um anel desses, pelo amor de Deus. Sim. E é esse tipo de produto
que a gente oferece e muitas vezes elas não fazem esse uso, né? Então... E elas próprias têm o poder de criar essa conexão, porque acho que a gente tá numa era muito de se aproximar das pessoas, já há muito tempo, né, de que a rede social, ela é essa conexão entre pessoas também. Por mais que tenha uma marca forte, um produto, uma história, mas às vezes, por qual consultora a Gamaria ela vai optar por escolher? Aquela que às vezes tá mais presente no dia a dia dela, que tá aparecendo ali nas mídias, que tá se fazendo presente na rotina, né? E a gente acaba, como tu tá falando, acaba se fazendo presente, porque daí tu olha, tu começa a seguir a pessoa, daí tu vê um pouco da vida dela, vê que ela é legal e se aproxima. Aí outro dia eu tava fazendo uma imersão e... Porque eu sempre vou estudar coisas em vários lugares para ver como é que é e para ver o que eu posso trazer para as minhas consultoras e tudo mais. Daí eu tô numa imersão e aí tava sentada uma médica, assim, e eu tinha olhado, mulher tem scanner embutido, que a gente olha e enxerga tudo, né? E aí eu tinha visto uma mulher bonita, bem vestida, tudo, e eu só olhando as joias, pensando, não são a Gamaria. Cara, não De quem são a são, Gamaria. né? Não. E eu pensei, meu Deus, como é que, E aí, nós trabalhando ali, daqui a pouquinho ela disse, ó, preciso te falar um negócio. Eu queria, aqui, ó, tá vendo essas joias? Eu queria comprar a Gamaria, mas eu não achei nenhuma consultora. Cara, sabe quando te cai os butiá do bolso e tu fica pensando, cara... E aí eu mesma, porque pra mim é óbvio que todo mundo vai achar uma consultora Gamaria. Sim. É óbvio na minha cabeça. E eu fui olhar no meu sistema, como é que eu achava? Cara, mega, ultra trabalhoso. E aí eu fico pensando, cara, eu sou lá, eu que cuido da estratégia e tudo mais. E faço esse tipo de erro, sabe? Então, a gente tem que estudar mais, tem que estar com outras pessoas, tem que ter uma outra vibe. Perfeito, perfeito. Agora, por outro lado, né, Diana, teu negócio é presença digital. E o que eu acho mais bacana, assim, de te conhecer e de te acompanhar, eu acho que tu tens uma coerência entre, né, a Diana do digital e a Diana que está sentada aqui com a gente conversando, né? E eu acho que isso traz uma verdade, traz uma transparência e traz essa conexão com o que a gente vê na rede e com quem tu é de verdade. Não tem um personagem ali, sabe? E eu queria que tu me falasse um pouco dessa construção, né, de como que tu cuida dessa narrativa, tu cuida para que tudo se conecte, assim. E como que isso transparece no teu negócio também. Sim, eu comecei a trabalhar as minhas redes sociais, ao contrário de ti, eu adoro. E eu realmente hoje faço negócio pelo Instagram, né? Eu não tenho equipe de venda, não tenho ninguém que trabalha nessa parte dentro da minha empresa, eu trabalho realmente, a minha marca sou eu. A maioria das pessoas nem sabe o nome da minha agência, entendeu? Isso não é uma coisa relevante, elas querem trabalhar comigo, né? Com aquilo Tanto que como eu faço. tu como influenciadora, Sim. como quem vai lá fazer a gestão das suas redes sociais, Tá. do seu tráfego pago. E eu comecei a fazer isso numa rede chamada Snapchat, não sei se vocês se lembram. Lembro. Sim, de lá que veio a ideia para o Instagram fazer os seus stories, né? Que lá era onde a gente mostrava a vida, né? E tal, e tudo mais. E aí eu migrei depois para o Instagram, né? Já uma rede um pouco maior. E comecei a mostrar meu dia a dia. Tipo, eu morava sozinha. Aí eu era muito sozinha. Aí eu gostava de conversar. Só que eu não tinha com quem conversar. Aí eu conversava na internet, entendeu? Conversava com um outro alguém que eu não sabia quem era, que estava do outro lado da tela. E aí eu falava muito, todos os dias, sobre a minha vida e tal, e tudo mais. E eu comecei a ir em lugares e ver que... comecei a entender que existiam influenciadoras, por exemplo, né? E que elas eram pessoas muito distantes, né? Então, assim, elas iam em grandes viagens ou em restaurantes caros, né? Tudo era uma vida muito glamurosa de quem era influencer. E eu pensei assim, se eu for para um restaurante aqui em São Leopoldo e mostrar para as pessoas, porque às vezes tinha cara de caro, sabe? Um restaurante com cara de caro. Aí eu pegava e mostrava o cardápio, mostrava quanto que era, e as pessoas começaram a achar aquilo muito legal, porque elas também podiam ir naquele restaurante, elas também podiam comprar naquela loja. Era a vida real, exatamente, que hoje é a grande tendência, a grande sacada, né? Mostrar a vida real. E aí eu comecei a fazer isso e as pessoas começaram a me seguir por causa disso também, né? Então eu sempre gostei muito de ajudar, ensinar, é dos meus propósitos, assim, ensinar tudo que eu sei da forma mais fácil possível, né, para as pessoas.
E eu comecei a misturar tudo isso, né? Fazer um pouco da minha vida, mostrar um pouco de negócios, visitar, circular, visitar, mostrar, dar dicas e ensinar coisas, e assim foi indo. E eu nunca quis ser um personagem, eu nunca quis ser uma influencer, na verdade, né? Tipo, foi um título que me foi dado depois, né? Até ganhei esse ano, né, um troféu. E eu, meu Deus, eu fiquei muito chocada quando eu ganhei. Eu falei, caraca, não achei que ia ganhar, que é isso, que loucura. Já fiquei chocada quando eu fui indicada, quando eu ganhei, então, meu Deus. Né? E eu nunca tive essa pretensão, mas acabou que aconteceu, né? Então, e foi evoluindo conforme foi evoluindo também a minha vida, né? Depois casei, depois tive filho, aí teve um monte de mãe que começou a me seguir, muita mulher, empresária, né, na minha faixa de idade, que também tem as mesmas dificuldades, que também não dão conta. E eu não mostro só a parte boa também, né? Eu vou lá e digo, cara, tá puxado. Tudo dos fudidos. Que eu faço bastante. Essa última semana eu tava enlouquecida, né? E eu tava botando lá, cara, não tô dando conta, tô enlouquecendo. E as pessoas, elas veem que aquilo é verdade, porque é verdade mesmo, né? E tem o apelido que eu tenho, que é a Xuxa do Vale dos Sinos, né? Também. Isso. E esse apelido surgiu... Já contei isso? Não? Não me lembro. Esse apelido surgiu, não foi pela minha aparência, né? Não sou parecida com a Xuxa. Foi porque na época que eu comecei muito a mostrar lugares e tal, era a época dos recebidos, né? Que as empresas mandavam muitos presentes. E aí eu comecei a receber muitos recebidos. Porque tinha, né, já uma visibilidade e tal, né, e tudo mais. E eu mostrava até para fortalecer as marcas aqui da região, né, e tudo mais. E aí vinha tanto que eu tinha cartinhas escritas à mão de muitas empresas. As empresas sempre, naquela época, era tipo assim, nossa, né, mandavam um recebido, mandavam uma carta, tinha todo um cuidado e tal. E aí eu recebia muitas. E tinha dias que eu pegava as cartas e jogava para cima. E pegava o manual para escolher para qual que eu ia mostrar primeiro. Pegaram a ref, guria? Tal qual Xuxa. Foi aí que eu virei a Xuxa do Vale dos Sinos. Você, gente, eu sou a Xuxa do Vale dos Sinos, não sei o que. Isso ficou até hoje, né? Então, não é sobre criar um personagem, né? Eu não faço isso para vender mais. Eu faço isso porque eu gosto, assim. Inclusive, até porque o personagem ele não se sustenta ao longo do tempo, né? E a autenticidade que hoje é o que as pessoas buscam, né? É a vida real, né? Não é mais aquele mundo que a gente não alcança, né? Aquela coisa que não é viável. Então, foi mais ou menos assim que aconteceu. Que demais. Gurias, vamos pro nosso bloquinho do pitch da gata? Eu sei que vocês são pessoas muito bem-sucedidas, empreendedoras, que estão aí no momento maravilhoso dos seus negócios, mas um pitch sempre cai bem, né? E sempre ajuda a gente a se inspirar também em como que a gente faz para vender o nosso trabalho, o nosso serviço, o nosso negócio. Então, as três, a senhorita também, dona Cíntia, vai fazer o seu pitch. Então, vamos começar. Fabizinha. Não, eu sou muito tímida. Tu é muito tímida, né? Não. Ó, tá aqui, vou temporizar o negócio mesmo. Tu Não, tem mas não é eu. um Eu não minuto. posso começar. Como não? Eu tenho vergonha. Te bobei. 1, 2, 3, valendo! A Gamaria Joias é uma empresa diferenciada. A gente não é... nós não vendemos joias. Nós vendemos relacionamentos, nós vendemos conexões. As joias, elas são a ponte. Ah, me deu branco agora, cara. É sério? Viu? Fica te bobeando, ó. Viu? Fico me bobeando. Não vamos me apertar, porque eu tive um AVC, eu esqueço as coisas na metade. Isso aí. E faltou Dá a mais gente tempo. conversar sobre isso, que esse negócio de empreender aí, ó, se não cuida da saúde, se não se olha com cuidado aí. Mas continuando, Tá. a Gamaria é mais do que joias e ela é uma plataforma de negócios para mulheres empreenderem. Então, a Gamaria ela foi pensada por mulheres e para mulheres. Aê! Uhul! Isso aí. Vamos lá, então. Deixa eu voltar aqui, parar, fazer tudo certinho. Diana Haas, faça o seu pitch. Bom, hoje eu tenho duas frentes para falar. Vou falar com aquela câmera, diretamente com quem está me assistindo, a audiência qualificada deste canal. Quero te apresentar primeiro a minha empresa, né? Que muita gente não sabe, mas eu tenho uma agência, eu não vivo de influência, não pago boleto com blusinha, né? Tenho uma agência de marketing digital que trabalha especificamente com mídias sociais
para pequenos e médios negócios. Então, tornando viável ter a sua marca de uma forma estratégica dentro do ambiente digital, tanto com social media quanto com tráfego pago. E outra coisa que eu quero te convidar também a conhecer é os cursos que acontecem na Unicinos todos os meses. Prioritariamente somos mulheres, mas o curso também é aberto para homens. Eu não sei por que eles não vão. A última turma até tinha bastante, né? Mas para todo mundo que quer ter o seu negócio dentro das mídias digitais, daqui a pouco não tem a condição de ter uma agência, mas quer aprender. E mesmo quem tem agência precisa aprender a ter a sua presença ali como sendo a influenciadora da sua própria marca, que hoje é uma grande tendência. Então, todos os meses tem curso no próximo mês agora, falando de inteligência artificial, de CapCut, que também sempre acompanha as tendências do mercado. Então, te convido para conhecer tanto a minha agência quanto os meus cursos lá na Unicinos. Falei em 1 minuto ou me 1 passei? minuto e 20, amiga, passou. Tu não me Era parou? muito negócio, né? Podia ter né? Eu já tô indo, já vou me inscrevendo. Olha, boa. Viu? Já ganhou audiência uma... qualificada. Já converteu. Audiência qualificada. Vamos lá, Cíntia. Então tá. Então, a Pipa, ela nasceu para auxiliar também empresas e pessoas também a alçarem voos altos, né? Comunicar os seus negócios, seja nas mídias sociais, quanto também olhando para o marketing 360. Hoje a gente trabalha muito com a estratégia, então, para quem tem equipe de marketing, trazer esse olhar também de fora para contribuir. A gente também monta times para auxiliar na execução. E tem um braço também da Pipa, que é um braço de educação, onde a gente também instrui quem quer fazer o seu próprio marketing e também instrui outras consultoras a terem também os seus negócios de consultoria, né? Porque eu já trabalho com a consultoria há 10 anos e resolvi também compartilhar esse conhecimento. E a gente ainda tem mais um braço, que é um braço de finanças educacionais, que daí o meu marido entrou na empresa e hoje ele auxilia aí as diretoras de escolas a gerirem melhor seus recursos. Então, nasceu mais um braço com um propósito que vai além aí do marketing, né? E a gente também contente com esse projeto que tá tomando forma de uma forma muito bacana aí. Então, fica esse convite também para quem quiser saber de marketing, né? A gente faz atende em várias pontas também. Aê, arrasou. Muito bem. Muito bem, gurias. Parabéns. Bom, já me avisaram aqui que a gente está estouradas no horário para variar, porque, né, é tanta coisa legal para a gente conversar, vocês com as suas histórias maravilhosas. Mas precisamos, antes de encerrar, porém, eu sei que, pelo menos sabendo da história da Fábio, não sei da Diana, mas ela vai trazer isso para nós também. Como eu estudo relações femininas, eu quero saber uma mulher, assim, que faz a diferença para vocês, que é uma mulher que é uma referência, que é alguém que tu pode contar sempre, que tá ali para ti, tu tá para ela. Fala pra gente. Quem é essa pessoa? E fala no microfone, amiga. Peraí que me deu um... Bah, agora tu me pegou também. Me fugiu o nome Tem que pensar. da 1920, Cara, eu recém fiz um tecido pra gamaria dela. Me ajuda aí com os nomes de marca. Meu Deus. Cara, mas assim, ó. Mary Kay Ash. A dona da Mary Kay, cara. Sério, essa mulher... Pensa numa mulher incrível. Dona Mary Kay Ash. Olha E só. o trabalho... Nossa, cara, mulher demais, assim. O que ela criou naquele tempo... Nossa! Mary Kay Ash é uma pessoa que me inspira até hoje. É uma mulher pra gente olhar pra essa história e buscar referências bacanas. Muito. Diana. Meu Deus. Nossa, eu não estava preparado para essa pergunta. Pode ser a mãe, a amiga, quem tu quiser. Não, acho que dentro do marketing digital, não vou sair muito, mas uma pessoa que eu admiro bastante é a Boca Rosa. Porque, além de ser uma influenciadora, é uma pessoa que começou também há 1000 anos atrás. E é uma empreendedora com uma visão estratégica fantástica, assim, é uma pessoa que, além de tu olhar ela como influenciadora, vale a pena tu conhecer ela como empresária e como estrategista. É também uma mulher que gere o seu negócio praticamente ali, né, na unha, e me identifico muito, assim, com a forma como ela pensa, como ela trabalha também, é uma pessoa que gosta de mostrar o seu dia a dia, né, mostra as dificuldades, não tem a humildade de pedir desculpa quando as coisas dão errado. Ela teve uma transição aí dentro da marca dela que deu muito errado, né, e teve uma crise muito grande para gerir, e soube fazer isso, então é uma pessoa que eu admiro dentro do marketing também. Bacana.
Cíntia. Eu também. Ah, viu só? Fala. Olhou assim, meu Deus, e agora? Isso não tava no script. Não tava, eu te Mas disse. realmente, né? Porque são tantas... Hoje eu tenho várias mulheres que eu me inspiro. A Mary Kay foi uma das que, pra mim, é realmente uma referência também, olhando lá pra trás, né? Do que realmente era. Porque hoje a gente tem acesso a muita informação e por mais que a gente tá buscando sempre esse apoio com outras empreendedoras, mas há um tempo atrás isso era muito mais difícil, né? Mas atualmente, assim, que eu possa falar, eu gosto muito da Cris Arcangeli. Eu sempre esqueço o sobrenome Cris dela. Arcangeli. Isso, que trabalha com a parte de cosméticos e tudo mais. E também tem uma outra do Shark Tank, que é a... É que o pronome Viu? é bem A difícil o pessoa pronome, não mas prepara é a os convidados. Farani. Camila Farani, isso. Aham. São mulheres que eu acho que elas estão numa posição já de investimento, de expansão de negócios, e isso também me inspira, porque eu sempre penso, gente que hoje são empresas menores, eu tenho um certo receio e medo quando isso expande numa proporção que vai além de nós, né? Hoje a gente consegue controlar as nossas empresas, mas e quando isso começa uma outra proporção que tu tem aí que lidar com, enfim, com outras empresas, outros sócios e tudo mais. Então, eu admiro nesse sentido, né? Quando tu vai muito além e elas estão lá naquela posição como mulheres, né? Referências ainda num ambiente bem masculino, se a gente for olhar Sim, também, né? Sim. Então, são duas mulheres, assim, desse meio que me inspiram bastante. Que bacana. E para a gente já ir fazendo um fechamento aí dessa nossa conversa, Cíntia, como representante da CDL, né, da CDL Mulher Novo Hamburgo, conta pra gente como que a CDL abraça essa mulher empreendedora que chega para vocês precisando muito desse apoio, desse suporte, assim. Então, inclusive, eu fui para o CDL, né, e foi a convite da Raquel para integrar ali o time das embaixadoras. E logo eu aceitei porque eu vi nesse ambiente a oportunidade de também ser acolhida e apoiada, né? E eu acho que esse é o fundamento principal ali de ser uma associada do CDL. Porque, como eu volto a dizer, né? Que tem uma empresa menor, que acaba às vezes sendo um pouco mais solitário. E o empreender, então, traz esses desafios diversos. E estar nesses ambientes com outras mulheres, poder se apoiar e às vezes trocar isso que a gente tá falando, porque a gente sabe que o empreender, conforme tu vai crescendo de negócio também, só vai mudando os desafios, mas o desafio não deixa de existir. Às vezes o desafio quando tu é pequena é porque tu tem pouca equipe, depois o desafio é gerir a equipe, ou as revendedoras e tudo mais. Então o CDL tá com esse espaço para isso. Pra gente trocar, contribuir, somar com conhecimento também, porque a gente tem o grupo de WhatsApp para essas trocas, para relacionamento, para networking, para vendas também. E tem esse momento que é os nossos eventos, o momento que tem do grupo que a gente se encontra online, para ter essa troca com elas e ou entregar um conhecimento que vai ajudar em algum desafio, que a gente mapeou inclusive isso por pesquisas, né, o que elas têm de desafio nos negócios. E para ser esse apoio, assim, olha, tá difícil? Vem cá, vamos conversar, vamos se ajudar, vamos se apoiar. Porque todo mundo passa por esses desafios. Às vezes alguém tá um pouco melhor e pode contribuir. Mas não é para ser um ambiente de lamúria, né? Que diz... Mas sim um ambiente para crescimento. Tá desafiador, mas assim, alguém pode apoiar e pode fazer com que isso vire, o jogo vire, né? Isso Então, para ser esse ambiente de acolhimento e de troca. Para crescermos juntas. Muito bom. E tá aí o podcast para fazer essa ponte também, né? Com certeza. Mais um conhecimento Isso. para elas se inspirarem, né? Porque Exatamente. a gente tem... E foi uma coisa que a gente tava conversando quando eu cheguei, ele tava conversando com a Diana, né? A ideia do podcast de trazer vocês aqui também para valorizar. Porque ontem a Fabi falou no evento, né? O quanto o CDL foi importante também no início. Né? E é importante até hoje. Isso, né, então, de ter esse ambiente ali e de se inspirar que vocês cresceram, o quanto vocês cresceram, né, o quanto que a Diana também pode estar ali junto para contribuir, às vezes um conhecimento que é tão grande também dentro da área que pode somar para tantas empreendedoras que às vezes estão com desafio de vendas, de marketing e tudo mais, e às vezes falta, claro, tem que ter a iniciativa para se conectar com as pessoas que estão ali também, né? Mas eu acho que o podcast é mais isso, é trazer, mostrar, olha, a gente tem essas mulheres maravilhosas dentro do CDL, você pode se conectar com essas pessoas também, estando aqui como associada, se inspirando e buscando se conectar para crescer junto.
Maravilha. Gurias, muito obrigada. Foi uma alegria, uma honra estar nessa mesa pesadíssima aí com mulheres incríveis que compartilharam um pouco das suas trajetórias, falaram, né, dos tombos, das grandes viradas de chave, dos momentos de aprendizado, que a jornada da empreendedora é isso, né, gente? É a vida real. E a gente quer que todas, então, saibam que temos aí CDL para ser esse apoio, esse abraço aí para todas poderem crescer juntas. E a força feminina não precisa de muito para brilhar, não. Ela já nasce com a gente, mas um acessório certo, tá? Ele pode contribuir e muito para que a gente se sinta mais segura, mais poderosa e pronta para ganhar o mundo. Na Gamaria, cada peça é pensada para acompanhar essa essência, com leveza, propósito e beleza real. E a experiência de compra é única, é de mulher para mulher, com escuta, com encantamento, com troca. Já pensou em viver tudo isso? Fale com uma consultora Gamaria e descubra a joia que vai vestir a sua história. Mais informações em @agamariajoiasoficial. E é isso, minha gente. Muito obrigada e até o próximo episódio.